Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui iniciando mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Uma alegria poder chegar até onde você está neste momento. É muito gostoso sentir aí o seu carinho, sua vibração amorosa. Olha, a turma aqui da mesa vai depois concordar comigo. A gente sente de verdade daqui esse acolhimento. Muito obrigada por estar aí nos aceitando mais uma vez no seu lar, na sua casa, no seu passeio. De repente você está aí com o aplicativo do celular e pode estar em qualquer lugar e nós também juntinho com você. Muito obrigada pelo carinho, viu? Já aproveito aqui para agradecer ao Boris Maciel, que está fazendo aqui o ajuste das câmeras aqui no nosso estúdio. Valeu, Boris. Também Jefferson Silva, Marcos Magrini, a turma da técnica que nos permitem chegar com voz e com imagem até onde você está. O Jornal Nova Era, ele é interativo, como você sabe. Manda sua mensagem pelo telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. Você pode mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. 0 operadora 11 996433827. E estamos ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Uma alegria, viu? Poder estar aqui com você e você manda sua mensagem para podermos compartilhar aqui. A nossa equipe de comentaristas aqui já presentes. Vamos por ordem alfabética, como sempre diz aqui a nossa querida Deusa Samu. Vou começar então com a Delmar. Delmar, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde a você e a todos que estão em sintonia aqui, os da mesa e os que estão em casa. Exatamente. Depois de Delmar, Deusa. Olá, boa tarde. Estamos aqui juntos, graças a Deus. Maravilha. Depois da letra D, vamos lá para a letra L. Leonardo Cursis voltou a fazer parte desta mesa, desta equipe de comentaristas às segundas e está aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo, Leonardo. Boa tarde a todos. É uma alegria renovada que acontece todas as segundas-feiras. E a propósito de ordem alfabética, eu não tinha escolha na escola quando faziam isso. Leonardo Cursis, é LK. Então, você ficava pro era final. Praticamente a mesma posição, né? Certo. Ou se fosse Leonardo, se fosse Cursis, você ia ficar para depois um pouquinho, não é isso? Um pouquinho. A posição bem próxima, né? Bem dúvida. próxima. Sensacional. Agradecer aqui a você que está conosco no jornal e vamos iniciar o Jornal Nova Era desta segunda-feira com um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que começa nesta segunda-feira a edição número 50 do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O presidente do Brasil cancelou sua participação no evento por questões de segurança, segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Quem representará o governo brasileiro será a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. No encontro, líderes mundiais e chefes das maiores empresas do mundo discutem o desenvolvimento econômico e o crescimento global, mas também falam sobre economias mais justas, como salvar o planeta, futuros sustentáveis e saudáveis e a tecnologia para o bem. O fim de semana foi violento lá em Beirute, a capital do Líbano. Manifestantes contrários ao governo e forças de segurança entraram em confronto, tanto no sábado quanto no domingo. Mais de 400 pessoas ficaram feridas e o exército foi acionado. Os protestos ocorrem desde outubro e já derrubaram o ex-premier Saad Harari em meio a uma grave crise econômica no país. O príncipe Harry começa a colher as consequências da decisão do seu afastamento da realeza britânica. No sábado, a rainha Elizabeth II anunciou que o neto e Meghan perderão seus títulos e, em consequência, deixarão de receber dinheiro público repassado pela coroa.
Na prática, significa que eles não serão mais considerados membros da família real. Harry lamentou. Ele disse, abre aspas, nossa esperança era continuar servindo a rainha. Infelizmente, não foi possível, fecha aspas. Isso me traz uma profunda tristeza, ele disse isso posteriormente também. Fique sabendo que, em Belo Horizonte, um forte temporal no domingo, ontem, provocou alagamentos e colocou a cidade em alerta para possíveis deslizamentos. Algumas regiões tiveram em 2 horas 1/3 da chuva esperada para o mês todo. À noite, moradores protestaram para cobrar ações da prefeitura. Ainda sobre temporal, mas este lá no Espírito Santo, o temporal que varreu o sul do Espírito Santo no final de semana e provocou 6 mortes. 3 em Iconha e 3 em Alfredo Chaves, as cidades mais afetadas. Cerca de 400 pessoas estão fora de casas e os bombeiros continuam procurando por desaparecidos. Em Iconha, uma passarela desabou e a enchente subiu até o 2º andar de um hospital. Estas as notícias dos principais jornais do país que eu trago aqui para os comentários. Vamos começar com a Delmar? De todos esses que você trouxe, eu fico com, refletir um pouco sobre as questões climáticas aí, que nós possamos olhar com mais carinho e medidas mesmo. As humanas são de solidariedade, né? Diante aí, se você conhece alguém que está com todas essas dificuldades, que estão fora de casa, enfim, tem uma dimensão que é uma dimensão humana. E tem uma outra dimensão que são as políticas públicas e que quem está à frente desse trabalho possa se debruçar e encontrar conjuntamente soluções aí definitivas, porque parece, tantos anos aqui no Jornal Nova Era e todo início de ano parece que temos esses mesmos temas, essas mesmas questões aí para serem olhadas, né? Então, eu acredito que tem que possamos, e aqueles que diretamente não estão envolvidos, né? Ou não conhecem ninguém, ou não tem como dar a sua solidariedade, que possamos sim vibrarmos isso todos nós podemos, né? Em favor de todos que estão envolvidos nas questões dos desabamentos, que estão fora das suas casas, em situações de risco. Deusa? Eu estava vendo a reportagem dessa cidade, né, de Iconha, e fiquei bem sensibilizada, né? Mães, crianças, né? As pessoas bem desesperadas. Eu faço minhas as palavras da Delmar. Acho que nós podemos sim colaborar de forma solidária, né? De alguma maneira. E lembrar que nós temos, nós espíritas no caso, né? Especificamente, nós temos um grupo que se chama Espíritas na Política, né? Então, quem sabe do grupo, quem conhece membros que fazem parte desse grupo, pode lembrá-los, né? Mandar um lembretinho aí para que haja ações práticas, né? E nós que não sabemos exatamente o que fazer, orar é sempre bom. Leonardo. Bem, ainda a respeito das enchentes, tudo faz crer que nós estamos vivenciando uma situação nova em função das condições climatéricas que o planeta vive atualmente. Aí nós estamos diante de 2 possibilidades. Uma é imaginar o futuro, como é que o futuro deve ser considerado. Certamente existem obras que podem ser feitas no sentido de reduzir ou pelo menos criar uma condição mais favorável nesse período de chuva. De outro lado, como isso tem acontecido com uma certa regularidade, isso é um desafio para os órgãos de defesa civil. E os órgãos de defesa civil, além da prevenção que podem atuar, mas no caso específico, eles devem se preparar para o desastre. E preparar para o desastre é o quê? É ter a roupa, os alimentos, os locais já definidos para onde essas pessoas possam ser levadas e atuar preventivamente. Quando nós estamos diante da questão de desabamento, certamente
há a necessidade de atuar preventivamente, muitas vezes afastando as pessoas com antecedência para que isso não venha acontecer. Mas, de qualquer forma, é necessário deixar registrado que não é uma questão fácil de ser resolvida. É um novo ciclo que nós estamos vivenciando, e isso vai requerer muitos recursos. E, por outro lado, nós vivenciamos, especialmente no nosso país, um momento em que os recursos públicos são carentes. Não há recursos suficientes para atender não só esse tipo de necessidade, mas como outras necessidades básicas da população. De qualquer forma, então, fica registrado aqui uma solicitação para que os órgãos de defesa civil procurem se preparar, porque não há outra expectativa a não ser esperar a repetição em todos os anos, especialmente nessa época de chuva. Fala, Delmar. Enquanto o Leonardo falou, é bem complementar. O que eu imaginei? Esse desespero que a Deusa colocou, se há uma prevenção e se há uma ação rápida, né, você pode não prevenir muitas vezes o alagamento em si, mas retirando antes e da maneira correta, aí sim você não tem o desespero. Então, percebe como dá para minimizar essa questão como um todo, né? Sim. Como eu disse, é um desafio grande. Agora, uma coisa que as pessoas que percebem que acabam se envolvendo nesses alagamentos, nesse deslizamento, seria interessante que colocasse como projeto de vida também, quem sabe mudar dessa região, ir para uma região onde que possam estar a salvo desse tipo de coisa. Então, isso seria uma ação das próprias pessoas que possam ser afetadas. Vamos supor que as pessoas vivem em imóveis alugados. Essas terão provavelmente mais facilidade para procurar um imóvel para alugar em uma região em que estejam abrigados. O mesmo já não acontece se ela tem o seu próprio imóvel, então isso pode trazer maiores dificuldades. Mas eu acredito que não se deve descartar essa possibilidade de cada um verificar até que ponto cabe também ou pode realizar medidas em que ela se veja ao abrigo dessas consequências. Vamos trazer aqui para você que nos acompanha um comentário sobre uma matéria que escolhemos em nossa reunião de pauta, aqui para os comentários da equipe da mesa de hoje. Vamos falar sobre tecnologia. Rumo ao MIT. MIT é o Instituto de Massachusetts, lá de tecnologia, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Rumo ao MIT, um jovem criou um Tinder de emprego para moradores de Paraisópolis. A matéria é de Janaína Garcia. Ela escreveu para o Tilt. Tilt é o canal sobre tecnologia do UOL. Ela começou falando que o responsável por esta tecnologia inovadora é Davi Dom Bosco Silva, um universitário bolsista do INSPER, e vai levar o nome do Brasil para uma das instituições de ensino mais importantes do mundo, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, neste ano de 2020. Ele tem 21 anos de idade. O estudante se prepara, então, para viver e vivenciar outras experiências de distâncias. E na matéria, Janaína diz que não é só a distância física. Distância aqui tem um sentido mais amplo, de ir além dos próprios preconceitos na busca por aprender com o outro e também ajudá-los. Em terras estrangeiras, o jovem vai apresentar para os alunos e docentes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts a sua plataforma online, que tem como nome Quero Trampo. Uma espécie de Tinder de emprego para moradores de Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade de São Paulo. A ideia de Silva foi elaborada junto com Flávia Rodrigues, estudante de marketing da Faculdade Italo-Americana e educadora social lá em Paraisópolis. A oportunidade de levar o nome do Brasil para o mundo surgiu a partir de uma parceria entre o INSPER e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um braço da Universidade Norte-Americana aqui. Voltado para estudantes de diversas áreas, os dois universitários escolheram como objeto de estudo e trabalho a problemática da empregabilidade na favela. Trocando em miúdos, a gigante expressão resume a dificuldade que moradores de comunidades enfrentam ao buscar um emprego simplesmente porque revelam a sua origem. Então, este aplicativo criado, ele tem a possibilidade de aproximar os jovens destas empresas que são parceiras e, com isso, minimizar essa questão aí da falta do emprego. Deus.
Estava pensando aqui, Luciana, parabéns, né? Você que é do INSPER e que tem esse tipo de iniciativa. Acho bacana. E eu queria mandar um recadinho para o Rony, lá do Trabalho Social de Paraisópolis. Olha que maravilha, meu amigo. Olha que bacana, né? A gente com esse trabalho fenomenal aí junto aos adolescentes com autoestima baixa. Olha que referência. A gente vai pegar esse menino e usar como exemplo para os nossos adolescentes que estão chateadinhos e se sentindo um lixo, né? Porque foi isso que eles falaram no nosso trabalho social. Olha que inspiração maravilhosa. Parabéns, né? Para esse menino. Sim. Ele vai poder... O Davi. Davi é nome bíblico. Tudo de bom, né? Nossa, Davi, que bacana. Que Deus ilumine seus caminhos e que você leve o nome de Paraisópolis, o nome do Brasil e que você construa sua história e seja referência para os seus vizinhos, para os seus colegas aí de Paraisópolis. Que bom, parabéns. Leonardo? Eu estive examinando a matéria e basicamente o que eles estão fazendo é facilitar o acesso do pessoal. Não quer dizer que eles não tenham hoje, eles têm acesso, mas há lá um local da comunidade onde eles, para chegar até lá, eles têm que se deslocar e a comunidade de Paraisópolis é grande, então às vezes isso representa uma caminhada longa. E ao chegar nesse local, onde eles podem verificar os empregos que estão disponíveis e mandar os seus currículos, só tem uma pessoa atendendo, então existe também uma dificuldade. Então, concretamente, aquilo que ele está fazendo é resolver isso. Porque dando a possibilidade para que as pessoas, através do seu smartphone, e partindo do pressuposto que hoje o smartphone está bastante difundido, então as pessoas não precisam ir nesse local e poderão, através do seu smartphone, na sua própria casa ou no local em que eles estiverem, poder acessar as disponibilidades de emprego. Agora, então, note que isso não tem um alcance muito grande, quer dizer, é um trabalho que vai ser feito e que vai resolver esse problema específico que eu falei, a dificuldade de locomoção e do acesso ao instrumento que já existe hoje. Agora, de outro lado, nós temos que considerar que o desafio maior para a empregabilidade daqueles que são da comunidade de Paraisópolis é de outra natureza. É que há um preconceito em relação àqueles que recrutam funcionários para os oriundos das favelas. Agora, a dificuldade de emprego ainda é um problema muito mais sério ainda quando nós consideramos outro tipo de discriminação. Por exemplo, a pessoa mora longe, ela não tem uma preferência de recrutamento porque o empregador vai ter que pagar um vale-transporte maior do que aqueles que moram perto. Uma outra dificuldade, que cor ela tem? Então, novamente, aí o preconceito escondido faz também um tipo de seleção. Mas ainda uma outra limitação muito séria, que é a questão da capacitação profissional das pessoas. Então, somando tudo isso, nós estamos diante de um problema muito sério. Evidente que aqui o trabalho que o Davi faz vai na direção de trazer, vamos dizer assim, alguma coisa que favoreça, porém, é bom que nós sejamos atentos que esse problema do desemprego é algo que requer muito de toda a comunidade da nossa nação e que é necessário que tenham, por exemplo, coisas do tipo qualificação das pessoas. Eu acredito que quando nós falamos em qualificação, pode ser cursos muito rápidos, em que dê algum tipo de habilidade para aquele que não tem habilidade nenhuma. De outro lado, o grande desafio do desemprego no Brasil só vai ser resolvido quando nós tivermos um crescimento econômico adequado. Então, nós precisamos ficar atentos às medidas de natureza econômica que possam levar nessa direção. Daí, inclusive, o ministro da Economia, que vai se apresentar lá no Fórum de Davos, certamente vai ser solicitado, no tocante a essa questão do crescimento econômico, muitas informações. O que se nota no último ano, já existe um sinal de que começa a haver uma recuperação da economia brasileira. Porém, isso é necessário que se faça de uma forma muito mais intensa daquilo que está acontecendo. A questão da mobilidade das pessoas dentro da cidade, isso requer
que haja um interesse, eu estou falando especialmente dos grandes núcleos, como é o caso de São Paulo, em que o sistema de transporte tenha sempre em mira facilitar com que as pessoas possam chegar ao emprego. E a nossa cidade tem uma distorção urbanística que normalmente as pessoas não moram onde existem os empregos. Ao contrário, elas moram muito longe de onde os empregos são oferecidos. Como provavelmente juntar a moradia e o emprego a alguma coisa muito difícil, então essa aproximação vai muito mais pelo meio de transporte do que esse tipo de coisa. De outro lado, ganha cada vez mais importância o trabalho à distância, quer dizer, o home office, que as pessoas, através da sua casa, poderem acessar o seu local de trabalho. Isso é uma forma de contornar também essa questão das distâncias. E nesse ponto, eu acredito que cabe ao Estado, provavelmente, criar estações onde as pessoas possam ir fazer esse tipo de trabalho, da mesma forma como tem o Poupa Tempo, tem agora aquele outro órgão da prefeitura, que eu não sei o nome exato, em que as pessoas podem fazer trabalho à distância da sua casa e não têm os recursos necessários. Então, essa seria uma forma também de criar pontos na cidade, onde as pessoas, sem um grande deslocamento, pudessem, através da internet, ter acesso a trabalhos que as empresas possam verificar. Mas como, na verdade, eu peguei apenas o trabalho do Davi como referência para falar isso, o tema é muito complexo e muito desafiador. E eu vou ficar por aqui. Delmar. Eu lembrei do livro 21 lições para o século XXI, do Harari, e ele é muito claro, né? Quer dizer, existe aí a questão da tecnologia, ela é uma realidade, e eu fico muito feliz aí trazendo fazendo aqui um recorte, né, do Davi Dom Bosco. Qual é o nome dele? É Davi Dom Bosco ainda. E que ele, de alguma maneira, né, se utilizando da tecnologia, de uma plataforma, trazendo essa questão da mobilidade dentro de Paraisópolis, eu sinto que assim, ele está muito em sintonia com já nem o futuro, né? Porque o Harari escreveu Sapiens, quer dizer, o passado, escreveu Homo, Deus do futuro, e aí ele resolve escrever 21 lições para o século XXI. E, então, assim, ou nós olhamos com carinho, ou vamos perder esse bonde aí. E que bom que ele está nessa sintonia, né, utilizando desse recurso para facilitar a vida daqueles que vão poder se beneficiar dessa plataforma, desse aplicativo. Então, é alguém que com 21 anos, aí eu chamo a atenção para a idade, né, ele podia estar com o foco em outras questões. Inclusive no celular, né? Usando o celular para outras questões. E aí ele traz essa contribuição além dele, né, beneficiando outras pessoas. Então, isso é muito valoroso, né, e é muito importante dentro desse momento que nós vivemos. Inspirador, né? Muito inspirador. Eu quero compartilhar aqui participações de ouvintes. Quem mandou mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827, foi Elaine Struder, da Vila Carrão. Boa tarde, queridos. Uma semana abençoada. Vamos ter eleições este ano e escolher melhor. Ela coloca aqui, Elaine Struder, da Vila Carrão. Obrigada pelo seu carinho, viu? Também pelo telefone, agora pelo 0800, a Maria do Socorro da Vila Guilherme, dizendo boa tarde a todos. É muito bom ouvir os comentários articulados de Leonardo Cursis. Foi muito bom a sua volta, viu? Leonardo, quem manda carinho é a Maria do Socorro da Vila Guilherme. Muito obrigado. Pensei que era de Sorocaba. Você também. Essa tem é bastante da Vila Maria Guilherme. do Socorro por aí, né? Tem várias. Vamos ser socorridos de tudo quanto é parte. Tem sim. A Ildaci Silveira, ela diz assim, boa tarde, gente linda do meu coração. Vou ficar na escuta. Adelmar, tô com saudades, grandona. Um abraço a todos. É a Ildaci Silveira. Um abraço, Hilda. Olha, quem mandou mensagem também foi o Jairo Machado. Jairo, você manda uma mensagem que eu vou pedir licença para você, com todo respeito, encaminhar para o pronto atendimento de hoje, a partir das 17 horas. Não é uma questão muito específica aqui para o jornal, porque nós temos uma pauta diferenciada, mas eu vou encaminhar a sua pergunta, tá bom? Para o pronto atendimento. Você aguarda às 17 horas que você vai ter a sua resposta para o seu questionamento, ok? Obrigada. Quem mandou mensagem também foi a Simone Dias, dizendo boa tarde, queridos. A Rosa Fávero dizendo boa tarde, com muita energia, muita luz. Deise Manzano conosco. A Dudu Carrocha também, maravilha. Estas as participações de ouvintes que temos até agora. Eu quero trazer uma outra questãozinha aqui para nós,
divulgarmos, comentarmos, falando ainda sobre a questão da tecnologia por um outro viés aqui, olha. Mas vamos, acredito que seguir neste mesmo caminho. Usar a internet para induzir alguém a praticar atos contra a própria vida pode virar crime. O uso da internet para induzir ou instigar alguém à automutilação pode se tornar um crime com pena de 1 ano a 4 anos de prisão, mais multa. Além disso, a pena poderá aumentar de 1/3 até a metade se a vítima tiver menos de 18 anos ou mais de 60 anos de idade. As punições estão previstas num projeto de lei do senador Confúcio Moura, de Roraima, que já foi aprovada no Senado. O objetivo da proposta é combater a disseminação de jogos ou desafios coordenados por grupos secretos em redes sociais, em que a pessoa é obrigada a cumprir tarefas. Em muitos casos, pode aceitar o convite, o participante passa a sofrer ameaças do grupo ao tentar sair do grupo. A prática destes desafios está associada a mais de 100 casos de suicídio no mundo todo. O autor da proposta lembra que, principalmente, crianças e adolescentes se sentem pressionados pelas redes sociais a seguir determinado estilo de vida para serem aceitos pelos grupos. O projeto será analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Informática e de Constituição e Justiça e Cidadania, antes de ser apreciado pelo plenário da Câmara Federal. Vou começar agora pelo Leonardo. É pena que nós não tenhamos um advogado aqui conosco hoje, porque eu tenho a impressão que toda a indução que uma pessoa possa sofrer, no sentido de fazer coisas que venham prejudicá-la, especialmente a sua vida, já a legislação existente hoje deve existir possibilidade de que essas pessoas venham ser criminalizadas. Muito bem, explicitando isso em relação à internet, provavelmente, sob o ponto de vista didático, tenha uma penetração maior. Agora, é sempre bom nós considerarmos o seguinte, quase sempre quando se fala da internet, tem um destaque maior os aspectos negativos que possam estar associados a isso aí. Agora, é bom entender que a internet e o mundo é alguma coisa que se encaixam hoje de uma forma tal que é difícil nós diferenciarmos uma coisa da outra. Então, o comportamento, a atitude das pessoas deve ser uma atitude adequada em qualquer circunstância, quer ela esteja na internet e quer ela esteja num ambiente que não seja um ambiente virtual. E, portanto, o desafio que nós temos dentro da sociedade é que essa sociedade venha a dar atenção aos valores morais, independente em que circunstâncias elas estão exercendo as suas atividades, estão exercendo a sua influência, fazendo sugestões nessa ou naquela direção. Agora, de qualquer forma, sempre é importante que a própria família também possa ficar atento com o envolvimento das crianças pela internet. Da mesma forma que anteriormente as famílias também eram responsáveis para saber do desenvolvimento dos seus filhos quando iam brincar nas ruas. Então, são situações que se renovam de uma forma diferente, mas são desafios da mesma natureza. No caso das crianças, protegê-las, dos jovens, protegê-las, no sentido de fazer com que eles possam ter uma orientação firme, e nesse ponto sempre é bom insistir que o exemplo dos pais é fundamental nesse tipo de encaminhamento. Agora, de qualquer forma, eu quero deixar aqui claro que essa iniciativa legislativa, no sentido de penalizar aqueles que têm esse comportamento inadequado na internet, muito bem, vamos em frente. Agora, volto a insistir que a coisa é muito mais ampla. O desafio da sociedade é para que nós possamos colocar em prática a lição maior, que é de amar o próximo. E amar o próximo não pergunta se é na internet, não pergunta se é na escola, se é em casa, se é na rua, onde é. Em todo lugar, diante de todas as atitudes, diante de todo o comportamento. Deusa? Eu estava pensando no Silvio. Você viu o que o Léo falou? Que precisa de uma advogada aqui na bancada. Mais o Silvio está desertando, não é? Então, aparece aí, Silvio. Deixa eu te contar, fazer um parênteses. Agora ele está no Manhã Boa Nova. Ah, é? Não contei para vocês, estou contando agora. Puxa, ele mudou, ele está vindo de manhã porque o período da tarde para ele é mais difícil. Então, advogado apresenta essa questão para ele. Manhã Boa Nova. Vamos aproveitar e encaminhar. Mas ele está vindo às semanas, às quartas-feiras, no Manhã Boa Nova. Então, olha só que interessante. Bom, a lei está aí, né? E é interessante que a lei vai se adaptando
Mas a lei maior, como o Léo também colocou, também está aí. E ontem eu estava fazendo uma palestra justamente sobre suicídio. E a gente estava focando na questão de apostar na vida. Os pais não estão colocando limites no uso da internet. A gente vê situações absurdas onde mães amamentam não necessariamente amamentando, usando a mamadeira, não o próprio seio, mas usando a mamadeira. Outro dia eu contei para a Guiomar que a moça estava com um grupo de amigas, com um bebê naquele negócio que prende aqui, e ela enfiou o celular aqui na blusa e ligou, e o bebê hipnotizado com os negócios lá do celular, e ela com a mamadeira assim, conversando com as amigas. Então, assim, fica difícil, né? A lei tá aí, ok, é uma forma de limitar, de colocar freios, mas cadê o papai e a mamãe consciente de viver a lei maior, não é? Aliás, eu trabalho com adolescentes e eu perguntaria para os pais: será que um pai que chega em casa na sexta-feira, joga a maleta no sofá e grita na frente dos filhos: sexta-feira, graças a Deus, eu vou mandar matar quem inventou trabalho. Será que esse tipo de pai não está induzindo o filho a não apostar na vida? Não apostar na vida porque trabalhar não é legal é apostar num potencial suicida. Porque os adolescentes ficam se perguntando: para que fazer vestibular? Para trabalhar. Ué, mas trabalhar é horrível, porque eu vejo meu pai falando. Entende? Então, uma coisa levando a outra. Albert Schweitzer, que foi prêmio Nobel em 1952, ele dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então, seja na internet, ou seja lá de que maneira for, precisa dessa presença dos pais, que não tem a ver necessariamente com a presença física, não é? Delmar? Só para colocar um pequeno adendo, esse tema que você trouxe, né? Suicídio e automutilação. Não são temas novos. Sim. O que acontece é que a internet, ela é um ambiente novo, vamos dizer assim, ou é uma ferramenta onde o que já acontecia, ele ganha aí uma visibilidade, ou ele ganha facilitação, um facilitador, né? Que aí já não depende do tempo. Então, antes, para ver essa influência, né, se falar a pressão que o jovem sente, essa pressão ela era física, né? Então, assim, existiam grupos onde influenciavam as ideias suicidas, existiam grupos de pressão de mutilação. Isso, de novo, senão parece que é uma coisa nova. O tema não é novo, né? O próprio André Trigueiro, quando ele traz o tema e o livro dele, que é maravilhoso, né? E nas palestras que eu assisto, ele traz sempre no histórico também. Então, é um tema do ser humano. O livro dele é Viver é a Melhor Opção, né? Viver é a melhor opção. E aí, então, essa é uma questão antiga. Sim. Né? Do quem eu sou, por que eu estou aqui, de onde eu venho, para onde eu vou. Então, são questões filosóficas e o suicídio é um grande tema, olhado por muitas perspectivas. Uma faceta, essa sim é nova, por isso que eu falo, juntou com a anterior, isso é novo, quer dizer, é uma ferramenta que é a internet, que está aí, que é uma realidade, se utilizando desse tema. E aí não tem jeito, né? Olhar, aí precisamos do recurso do espiritismo. Do átomo ao arcanjo, estamos todos em evolução. E nessa evolução, que é gradativa, existem os espíritos encarnados que, ainda inconscientes das leis da vida, que a imortalidade, então não adianta se matar porque você continua. Esses temas
né? Eles, infelizmente, ainda não fazem parte desses que estimulam e que usam a internet para estimular suicídio, automutilação e colocar pressão nas outras pessoas. Então, também é bom que isso fique claro. Se já estivéssemos num patamar de consciência, de evolução espiritual, onde esses valores já estivessem internalizados ou desenvolvidos, né? Já que eu lembro quando nós fazíamos o programa juntos, né? Eu lembro do Leonardo Cursis dizer que os valores já estão todos internos. É uma questão de desenvolver esses potenciais, né? Então, se todos já tivéssemos mais desenvolvidos, esse nem seria um tema que você traria. A internet seria usada, né, segundo os espíritos que também nos orientaram, assim, se todos vocês utilizassem o tempo para a evolução, para o desenvolvimento do outro, para fazer, né, o coletivo mais evoluído e feliz, né, e se fôssemos mais intuitivos e mais receptivos à influência dos espíritos, seria muito mais fácil a evolução de todos. Então, ainda é um tema que faz parte, ele só tem um enfoque que é mais ou menos novo. O tema não é novo. Agora, é sempre esse ponto de autoconhecimento, de evolução e de darmos passos para que isso seja um tema que vá ficar no passado, como o duelo, por exemplo. O duelo típico já não faz mais parte dos comportamentos civilizados, né? Leonardo, quer falar alguma coisa? A minha dúvida, esse pai que chega, tira a sua pasta do lado, será que ele fala sextei? Essa é a praga que está em andamento, em que as pessoas, ao chegarem às sextas-feiras, então, vamos sextar, sextou. Faz crer que é o seguinte, as pessoas passam a semana toda esperando chegar sexta-feira. Significa que elas estão com isso querendo dizer que aquilo que acontece de segunda-feira até o final do dia de sexta-feira são coisas desagradáveis. Agora, é bom tomar cuidado, porque a vida sempre dá mais do mesmo. Quer dizer, quando as pessoas ficam focadas de uma forma negativa em relação à sua vida, provavelmente ele pensando que está se livrando disso e, no fundo, ele está atraindo ainda mais. Para deixar claro, vamos supor que todo dia que a pessoa levanta, ele fica maldizendo o emprego em que ele tem que enfrentar o chefe por isto, por aquilo. É bom sempre lembrar que nós temos um recurso que chama-se nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o nosso melhor amigo. Ele executa rigorosamente as nossas determinações, os nossos desejos. O inconsciente percebe que todo dia de manhã ele reclama do emprego. A conclusão dele isso não é uma boa coisa. Eu vou ajudá-lo a se livrar disso. E faz com que ele perca o emprego. Aí depois ele não sabe por que isso aconteceu. Agora, então precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós interiorizamos ou exteriorizamos através das palavras, se isto não está alimentando alguma coisa que vai acontecer mais adiante que não lhe interessa. Isso pode acontecer, por exemplo, entre a vida dos casais. Porque o meu cônjuge é chato, porque isso, por aqui, aquilo. Aí um belo dia ele descobre que o cônjuge foi embora. E aí ele fica lá, o que será que eu fiz para isso? Olha, você fez muita coisa, você passou o tempo todo reclamando daquela coisa que você não gosta. Cuidado, o teu inconsciente é o teu melhor amigo. Então mande para ele coisas que sejam agradáveis e ele vai trabalhar no sentido de você conquistá-las também. Deixa eu trazer aqui participações de ouvintes. Quem mandou mensagem pelo 0800 foi o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, sempre presente aqui na programação, dizendo boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Ele diz, em questões tecnológicas, os jovens sempre estiveram na vanguarda. É só lembrar a faixa etária do inventor da televisão. Obrigada, Luiz Carlos, pela sua participação. Pelo WhatsApp, quem mandou mensagem aqui foi o Paulo de São Paulo, falando assim. Falando de leis, a lei de abuso de autoridade devia ser justamente aplicada às péssimas ações praticadas pela maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, que vão na contramão da justiça, dos cidadãos de bem e algumas vezes atropelam a própria Constituição do país em prol de determinada ideologia política. Aqui, a opinião do Paulo de São Paulo. Obrigada pela mensagem. Também quem mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp é a Sultânia, Sul do Rio de Janeiro. Sul, saudade de você. Ela diz assim, olha, estarei com vocês no encontro em abril. Já comprei a minha passagem do Rio para Guarulhos. Oba, maravilha. Sul, estou te aguardando para aquele abraço. Aproveito então a mensagem aqui da Sul de Guarulhos, que está, ou melhor, a Sul do Rio de Janeiro, que estará em Guarulhos em abril, para convidar você.
Faça como a Sul. Compre o seu ingresso, não deixe para a última hora. A Sul já comprou o ingresso e a passagem para abril. Dia 25 de abril. Vai ser um sábado, estaremos juntos das 10 da manhã às 7 da noite. Era das 10 às 6, mas aumentamos um pouquinho o nosso horário, até às 7 da noite. Vamos falar sobre Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre. Para você que está aí nos acompanhando, é muito fácil adquirir o ingresso. Você deve entrar no site mundomaior.com.br ou ligar para o telefone 0 operadora 11 24 58 32 14. 24 58 32 14. Este é o telefone para você adquirir o ingresso. Nós temos ingresso social, que é aquele que tem um valor menor, mas você ainda pode colaborar com 1 quilo de alimento não perecível e trazer para a nossa instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Ou pode também comprar o ingresso cheio, valor cheio, e também trazer 1 quilo de alimento. Fica à vontade. Você pode pagar o ingresso normal, que tem um valor fechado, ou o ingresso social. Colaborar com as obras assistenciais das Casas André Luiz faz todo sentido para nós, não é? Então, oportunidade do dia 25 de abril, estar conosco no 18º Encontro Amigos da Boa Nova. Teremos lá falando sobre Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre. Rossandro Klinsley, Paulo Henrique de Figueiredo, Sueli Calda Schuber. Aqui da mesa, Delmar e Deus estarão presentes na mesa de debates. Estou certa? Sim. Sim. Além de vocês, Tato Save, Ana Talavera, também o Júlio Sena, uma galera que estará lá presente para poder falar a respeito de Allan Kardec. Você é o nosso convidado, então não deixe para a última hora. A Sul do Rio já comprou ingresso e passagem. Gente, presta atenção, como diria a minha amiga aqui, Deusa Samu, alô, alô, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Garante seu ingresso, 24583214 ou pelo site mundomaior.com.br. Vamos lá nos encontrar dia 25 de abril no 18º Encontro Amigos da Boa Nova. Quero trazer aqui para vocês que nos acompanham e para você que está aí mandando a sua mensagem, mais uma notícia aqui para nós comentarmos com a nossa equipe. Brumadinho, maior operação de buscas do país, completa 1 ano sem prazo para terminar. Em cerca de 4.000 horas de operação, mais de 3.000 bombeiros participaram dos trabalhos que já localizaram cerca de 96% das vítimas da tragédia. A barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu no 25 de janeiro do ano passado, deixando 270 vítimas. Em mais de 4.000 horas de busca, o Corpo de Bombeiros encontrou corpos e fragmentos de 259 pessoas, o que corresponde a cerca de 96% das vítimas. Mas o Corpo de Bombeiros garante que a operação de resgate, a maior realizada no país, segue a procura pelos 11 desaparecidos sem prazo para terminar. E aí, Delmar? Esse é um trabalho, né, que eu entendo que é um dos mais admirados pela sociedade, né? Que é o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu sinto que é uma... dentro de todos os trabalhos que têm aí o seu valor, eles lidam muito diretamente com a questão, né, das tragédias, sejam, sei lá, incêndios, alagamentos. Você sempre vê essa figura, né? E para as pessoas, eu vi uma pequena reportagem, muito rápida, foi uma passando, onde assim, o efeito do trabalho para aqueles familiares que ainda não foram encontrados os corpos. Isso tem um efeito também aí, emocional muito potente. Então, estava sendo realizada, me parece que era uma missa, se eu não me engano, e estavam ali, foi no final do ano, né? Foi bem na época do Natal, onde eles receberam várias homenagens justamente por essa atitude, né, de levar até ao fim e ao cabo, né, o encontrar essas pessoas. Porque para as famílias faz muita diferença poder ali fazer esse ritual, né, esse movimento de, né, sepultar os seus familiares. Então, eu vejo, né, de uma maneira assim, muito respeitosa em todos os sentidos, né? Deusa? Acho interessante que nós continuemos as nossas vibrações, o nosso apoio, louvando, né, o trabalho dos bombeiros e, sem dúvida, ressaltando também os voluntários da nossa área, né, porque os psicólogos estão fazendo um trabalho de apoio, sim, e de acolhimento muito sério, né?
é muito difícil para quem perdeu alguém, principalmente em circunstâncias tão dramáticas, não dá esse fechamento, né? Então fica um luto em aberto, um luto que a gente chama de luto prolongado e às vezes adoecendo uma família inteira. Então, que nós continuemos então dando esse apoio, mandando essa nossa vibração, e nossos colegas estão aí de parabéns. E que os responsáveis, né, não se esqueçam, que nós possamos fazer parte dessa fileira aí que vai lembrá-los para que nunca mais aconteça algo do tipo. Leonardo? Bem, seria interessante que houvesse, e provavelmente existe, uma receptividade dos bombeiros em captar sugestões que vêm do plano espiritual, porque o plano espiritual sabe onde essas pessoas estão. Então, muitas vezes, através de uma intuição, são levados a pesquisar em locais que seriam inusitados sob o ponto de vista da análise daquilo que aconteceu. Agora, nada mais a acrescentar naquilo que a deusa e a Delmar falaram, que realmente essa é uma história que precisa terminar. Quer dizer, enquanto ela não fechar, certamente as famílias vão estar em suspenso. Então, é fundamental encerrar essa história. E essa história só se encerra encontrando algum vestígio ou o próprio corpo de uma forma mais expressiva para que pudesse fazer isso. E isso faz parte daquilo que os psicólogos costumam falar a respeito do luto. Então, o luto é fundamental para que as pessoas possam vivenciar isso, mas precisa ter um termo. Sim. E que eles possam conseguir. Faltam 13 ou 14 pessoas ainda por serem descobertas. Olha, quem mandou carinho aqui para todos foi a Lourdes de Mogi Guaçu. Parabéns, equipe. Fico muito feliz em ouvir o Leonardo de novo. Ele tem programa aí? Tem sim, a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, toda terça-feira, às 6h30 da manhã, tem o Autodescobrimento, é isso? E tem meu site também. E o site do Leonardo, que é? Leonardo Cursos, tudo junto. .net, presta atenção, não é cão, é .net.br. E ali vocês vão encontrar somente 400 áudios. Maravilha, sensacional. Amanhã, a partir das 6h30 da manhã, pela Rádio Boa Nova, tá bom? Quem mandou mensagem também lá do Havaí. Olha, Arlete, aloha, ela diz aqui para nós. Tudo bem? Abraço para Deus, a Guilmar, senhor Leonardo, Delmar e Deus. Ela coloca do começo para frente, de frente para trás. É abraço e aloha para todo mundo. Obrigada, viu, Arlete? Saudade de você. Fazia tempo que eu não ouvia o nome dela, né? Porque eu não vinha, né? Verdade. Olha, o Jairo, que uma das suas questões eu encaminhei pronto atendimento, mas que bom que você mandou outra aqui. O Jairo, que é lá da cidade de Joia, no Rio Grande do Sul, está aqui conosco dizendo: minha humilde opinião sobre esta catástrofe de Brumadinho, por exemplo, no nosso país, me parece que a prevenção não é o forte, digamos assim. Acredito que as autoridades responsáveis pelas pessoas deveriam ter mais serenidade. Obrigada, Jairo, pela mensagem. Seriedade, não serenidade. Tem que ter seriedade, é isso aí. O Jairo, que também falou que concorda, porque tanto ódio na chegada da sexta-feira, trabalhar, já diz o próprio Evangelho, nos ajuda a desenvolver. Quem trabalha com amor, não trabalha, medita. Jairo, obrigada pelo seu carinho. Quero aqui agradecer também a Vanessa Malafaia, Rádio de Luz. Poderia a Deusa responder sobre o nome do documento que você citou no programa da manhã? Você falou sobre algum documento hoje no Psicoevangelizando? Eu não lembro. É Ciência dos Milagres. Opa! A Ciência dos Milagres. Sensacional. E olha, para quem mandou mensagem para a Deusa, que tiveram algumas mensagens pelo WhatsApp, eu não consegui enxergar quando a Verinha mandou. Segunda-feira, a Deusa vai responder todas as questões, tá bom? Aqui prometido está. Na próxima segunda tem bastante questão. Eu quero já agradecer aqui o apoio técnico, agora conosco o Valdir Pereira, que o Marcos Maravilha passou a batuta, agora é ele que segue. Também aqui conosco Jefferson Carvalho e a Fernanda Lima, esta turma da técnica que prossegue no período da tarde. E mais uma dica, olha, a Mundo Maior Editora está com a promoção Volta às Aulas nos Centros Espíritas, imperdível. Daqui a pouquinho as aulas recomeçam e você que está aí procurando um livro que você vai utilizar no seu centro espírita, aproveite, entre no site mundomaior.com.br. A promoção vai até 29 de fevereiro ou até quando terminarem os nossos estoques. Volta às aulas
no Centro Espíritas, a nova promoção da Mundo Maior. Leonardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Até segunda que vem. Deusa? Obrigada pela segunda. Oportunidade. Obrigada a você que está aí. Obrigada, Delmar. Bem-vindo, Leonardo. Uma alegria estarmos juntos. É isso aí. Gratidão a você que esteve conosco até agora. O Jornal Nova Era volta amanhã e já no nosso especial, porque amanhã nós teremos o especial Espiritismo Vibrando pelo respeito às religiões. Amanhã, dia 21 de janeiro, é o Dia Mundial das Religiões. Então, amanhã, terça e quarta, especial Espiritismo Vibrando pelo respeito às religiões. Acompanhe a nossa programação, tá bom? Beijo no coração de todos. Até lá. Termina aqui o Jornal Nova Era.